Bom, então vamos começar. Bom, hoje nós continuamos com as nossas aulas de MTAS e hoje a gente vai discutir o seguinte texto. Jean-Jacques Rousseau, fundador das ciências do homem. É de Lévi-Strauss e está em Antropologia Estrutural 2. Vamos começar com a Verônica. Verônica. Oi, professor. Esse texto eu não consegui ler ele todo, né? Eu tô correndo aqui contra o tempo, mas eu achei ele mais fácil do que os outros textos, né? Ele tem uma leitura mais fluida, porque os outros textos eu tinha que parar muito. E apesar deles serem mais curtos, eu tinha que parar, tinha que ficar refletindo muito sobre. Esse não, esse eu consegui fazer uma leitura mais fluida. Então, eu acho que eu, assim, gostei mais. Ok. Você, Thaís. Na verdade, durante a leitura, eu fiquei tentando lembrar se eu já tinha lido os textos do Rousseau, que ele fala que ele, enfim, analisa, né? E eu não consegui lembrar muito, assim, eu acho que se eu tivesse lido os discursos do Rousseau, teria sido melhor, assim, para você ter uma noção melhor do que eu não lembrava, assim, que o Rousseau fazia essa análise sobre outras sociedades, mas eu achei interessante. Eu acho que a única matéria que eu fiz foi Teoria Política Moderna, e eu lembro que a gente leu Rousseau, só que eu acho que a gente não leu esse texto. Aí foi um ponto que eu fiquei pensando sobre. Aí, não sei se você vai comentar sobre na aula de hoje também, mas fica a minha sugestão. Ok. E você, Guilherme? Eu achei um texto bem interessante, assim, né? O que eu lembro de Rousseau, né, de estudar, é que ele tem uma visão bem romântica, assim, do homem, da natureza, né? A sociedade que corrompe o homem. Então, é toda essa visão da tábula rasa, né? A folha em branco. É, e eu sempre achei essa visão muito romântica, assim, né? É algo que eu não concordo 100%, assim. Eu acho que na sociedade que corrompe um homem e o homem não é em natureza, né, por si uma tábula rasa pura, né? Eu acho que a noção de ser humano, ela foi construída em conjunto com a noção de sociedade. Então não dá para a gente pensar um deslocado do outro, né? O ser humano ele surge junto com o surgimento de sociedades e de agrupamento, né? Porque somos seres sociais. Então, acho que não tem sentido pensar os dois separados. Mas eu achei muito interessante o texto que ele traz é, essa, principalmente esse contraponto entre o outro e eu, assim, né? Então, eu me ver como o outro, né? Tem toda essa visão de você quando você for estudar o outro, você se ver como outro, né? E todo esse pensamento, assim, sobre a realmente o que é ser eu, né? Eu achei bem maluco, assim. Eu fiquei, caramba, dá para ir para vários lugares a partir daqui. Mas eu acho um texto interessante, assim, e muito legal pensar que ele já trazia a antropologia muito antes da antropologia nascer, né? Ele já pensava nisso, mesmo que em moldes muito europeus, assim, foi uma coisa que me incomodou muito também, porque é uma visão muito europeia, assim, vamos conhecer as outras sociedades e nananã e tal, assim, e eu fiquei pensando é, quais os movimentos históricos para ter todo esse interesse de conhecer as sociedades dentro da Europa, mas eu acho que isso já é um discurso para outros debates, né? Aí foi isso que eu pensei um pouco do texto. Ok. Vamos lá. E você, Caio? Oi, professor. Oi, gente. Não, eu gostei daí do que o da Luiz falou. Fiquei muito pensando, né, enquanto ele trazia assim essa questão de você ver que tem um eu no outro também, né?
e a partir disso você tem um respeito mútuo ali entre as pessoas, né, entre as civilizações, entre as culturas, os costumes e tudo, porque é só assim que você consegue aprender e conhecer e estudar de fato, né, alguma coisa, que acho que é um contraponto muito grande, inclusive, com a ideia que se tinha à época dele, né, assim. Tanto é que é um texto de homenagem, né, a Rousseau, é um texto que foi no aniversário de 250 anos aí, né, no seminário de 250 anos de morte do Rousseau e tudo. E então tem muito isso assim, né, de exaltar muito o Rousseau e as coisas dele, mas que eu gostei também, que eu até gosto bastante dessa ideia do Rousseau, mas eu não entendi por que eu falei isso, gente. Eu dormi mal, assim. Eu devo para as costas, mas por quê? Tudo bem? Tudo não é porque eu me perdi. Eu queria falar mais alguma coisa em cima disso, mas eu me perdi. Quando você se lembrar, você fala, não tem problema não. Tá? Daniela, e você, Daniela? O nosso querido autor é o Levi-Strauss. Ele é um bom escritor. Eu acho que, assim, tipo, quando eu comecei a ver, assim, falei, "Ixi, eu acho que o texto é difícil", mas não. Ele tem, assim, uma leveza, né? E, ao mesmo tempo, ele também tá fazendo um texto filosófico, né? Mais ou menos assim, em termos, e como é que ele trabalha esses termos e como é que ele coloca vou colocar a palavra termos de novo, os termos da antropologia, entendeu? Na filosofia do Rousseau e tal. Ele está definindo a antropologia contemporânea, principalmente aqui, fazendo uma crítica, não que eu tenha lido as críticas, porque parece que tem críticas aí na internet, mas no meu tempo é escasso. Então, assim, é porque você disse que a antropologia do Levi-Strauss já está ultrapassada, né? Então, assim, a antropologia que ele via naquele momento. Aí ele dizia que o antropólogo Rousseau já fazia, né, o filósofo Rousseau. E aí ele coloca os termos da antropologia que ele via. E aí, calma aí, 2 segundinhos. Tá, por exemplo, o eu e o outro, né? Como é que você tem que, assim, de uma certa forma, aí até outra pessoa falou, né? Você se rebaixa num primeiro momento para aceitar a humanidade do outro, né? Para você se colocar como aquele canal que você vai transmitir uma mensagem que você está pegando daquele mundo que você foi visitar. E quanto menor a sociedade, mais interessante. Eu achei isso bonito, que é até cristão, né? Mas, enfim. Aí aqui também tem a parte do homem ser diferente do animal, mas também se colocar como animal, né? Também nesse sentido de se diminuir um pouco. E calma aí, né? Tem mais coisas. Peraí. Sim, da expansão demográfica. E o Estado, como ser um Estado, assim, absolutamente desumanizador, né? Que ele faz massacres, torturas, abjeta violência, né? Tá, aí como se pensa a ética, né? Sobre um ser humano e tal, também dá para dialogar com aquela coisa do historiador, o moralista e o antropólogo, né? E por fim é isso mesmo, assim, o autor traz debates nesse texto, ele usa o Rousseau para trazer debates clássicos da antropologia, eu digo da época dele, que não sei exatamente a nossa, né? Como é que seria a antropologia contemporânea depois de Levi-Strauss. E é isso, cultura e natureza, o sensível racional, a humanidade e a vida. É isso. Tá bom. Giovana, e você, Giovana? Bom dia, gente. Bom dia, professor. Bom, nada muito Abaixa o seu diferente. volume. O volume do seu está baixo. E agora? Não sei se resolve. Tá melhor? Está um pouquinho melhor. Melhor? Melhor. Nada muito diferente do que já mencionaram aqui, mas eu gostei bastante desse texto, fiz até mais notas do que nos outros que a gente já leu. Eu gostei bastante da forma, deu para sentir bastante, como o Guilherme falou, a forma que, nos trechos do Rousseau mesmo, que ele trouxe para o texto, como ele é romântico assim, nessa área, e como ele
se coloca no meio de tudo, tipo, como ser mais fraco, até que ele, como ele mencionou, se entender, se estudar para depois estudar outro. Eu gostei bastante dessa área e até fiz uma relação um pouco com os autores os 3 autores principais do evolucionismo cultural, que se difere um pouco deles, né? Até mesmo ele sendo anterior a esses 3 autores, ele se difere um pouco nesse ponto de, tipo, não se separar do outro, ele meio que se junta e se estuda, não se sentir superior, né? Eu acho que é um pouco, mas enfim, é isso, eu gostei bastante. E você, Rodrigo? Ai, eu gosto de Rousseau, eu adoro essa filosofia contemplativa, né, o homem e tal, bem. Mas eu fiquei assim, professor, a leitura é um texto bem gostoso de ler, bem, né, tranquilinho, mas eu fiquei pensando em algumas coisas. Eu não sei se eu compreendi de fato o duplo princípio que ele coloca, né, da identificação com o outro e a recusa da identificação com o eu. Eu não sei, eu fiquei meio... Não sei se eu peguei bem. E aí uma coisa que eu fiquei pensando também é porque, por exemplo, beleza, a gente tem o Levi-Strauss, né, estruturalista, e aí eu comecei a pegar alguns elementos do Rousseau que eu não sei, para mim, não dialoga tão bem com a própria antropologia do Levi-Strauss, né? Aí eu fiquei meio assim, do tipo, tudo bem, é um texto homenageando e ele fala super bem, mas ficou parecendo como se ele pegasse muito mais o Rousseau como uma referência muito distante, sabe? Do tipo, como eu não viria ele aplicando de fato as coisas do Rousseau dentro da antropologia dele, por assim dizer. E, assim, tem alguns elementos, mas não, por exemplo, como método, entende? Ele não pega a fundo e pega mais as filosofias, as discussões mais abstratas, assim. Mas eu tenho algumas anotações, mas eu acho que, de acordo com a aula for fazendo, se for fazer as perguntas, eu acho que fica melhor para colocar, porque é, tipo, anotaçãozinha mesmo. Tá bom, Tipo, de página e tal. tá legal. Por que esse texto... Vou começar uma pergunta muito singela. Por que esse texto está na bibliografia do curso? Ele meio que inaugura ali uma metodologia para ciências humanas, né? Essa questão da identificação, do alteridade. Isso. Você vê que ele tem um diálogo, pelo menos a gente... Quer dizer, ele não dialoga... O Levi-Strauss não dialogava com a hermenêutica, mas... a gente pode estabelecer um diálogo do texto dele com o texto do Gadamer. Eu fico com a sensação de que ele amarra muito para as ciências humanas, assim, né, para as ciências sociais, essa noção metodológica do outro, né? De você parar de abstrair, de ver o outro como um animal, e ele traz um exemplo claro disso no texto, né? Que você olhar para a África e ver macaco como um humano, né? Eu achei, tipo, o exemplo, acho que da Luiz tem muita razão, é um exemplo muito europeu, você falar isso assim, né? Tudo, é esdrúxulo até, mas eu acho que é uma virada, né? É um momento que é uma virada aí que eu acho que dialoga muito mesmo com a hermenêutica, né? Com o que a gente estava falando. Acho que ele dá uma amarrada legal aí, né? Assim, por mais que seja um texto só de... Não é só de, né? Mas é um texto de homenagem, assim, ele amarra muito essa questão do Rousseau, assim, né? O Levi-Strauss amarra muito isso, com essa sensação. Não é um texto de exegese de Rousseau. É um texto é uma apologia a Rousseau, né? Um elogio a Rousseau. E agora, o que ele está fazendo aí é um pouco o que o Gadamer está dizendo que faz parte da hermenêutica. O que ele está fazendo? Está pegando parte da tradição dele. Rousseau é um francês também, que faz parte da tradição na qual o Lévi-Strauss foi criado. E ele está fazendo o quê? Ele está pegando aquele Rousseau e está trazendo para os dias de hoje. Ele escreve o texto em 60, não é isso? Sim, acho que é, professor.
62. Ó, 20 62. de junho de 62. Então, nesse momento, o Lévi-Strauss já é o catedrático do Collège de France. Então, tem um papel importante na inteligência francesa, né? E o estruturalismo está ganhando uma dimensão enorme naquele momento. Então, repara, então o que ele faz? Ele pega o Rousseau, mas ele praticamente transforma o Rousseau, ou vê o Rousseau pelos olhos dele, Lévi-Strauss. E o que é o estruturalismo? É a tentativa de pensar que as ideias, primeiro, estão relacionadas entre si, segundo, elas obedecem a uma forma que você pode expressar a partir de pares de oposição. Ok? Então, o que o Lévi-Strauss está fazendo aí? Ele está pegando o Lévi-Strauss, ele está vendo o Lévi-Strauss como isso. Então, o que ele está pensando aí? Ele, no fundo, está propondo um princípio, que ele está chamando de princípio, mas que comandaria, vamos dizer assim, as preocupações de Rousseau. Ok? Então, é quase como se o princípio ele fosse aplicável, ele, vamos dizer assim, desse sentido às coisas que o Rousseau está usando em vários lugares diferentes. E ele cita, né, as promenades, ele cita lá o discurso da desigualdade, ele cita... Mas o ponto central é a piedade. Alguém tinha me perguntado sobre... até tinha me pedido para falar um pouco mais de Rousseau. Vocês entendem a relação entre o contrato social e o discurso sobre a desigualdade? Sim, né? É óbvio. Então, explique para mim. Não, era óbvio antes. Agora já não tá mais. Explica você. Assim. Ok. O discurso sobre a desigualdade ele escreve antes do contrato social. E, agora, eles parecem muito diferentes, mas eles têm uma relação de complementaridade, que é justamente a ideia de piedade. O que é piedade no discurso? A piedade é um sentimento. E ele está dado. O que é o estado de natureza para os contratualistas? Não é um estado que existiu. O Rousseau tem uma frase muito bonita. Ele fala assim: não, é um estado que não existe, não existir, provavelmente jamais existirá, mas sobre o qual é preciso ter noções precisas para bem saber o justo. Então, como eles montavam o estado de natureza? Isso é a mesma coisa para Hobbes, Rousseau, para todos eles. Por incrível que pareça, é por um princípio de subtração. Você pega a sociedade como ela é e você tira alguma coisa. O que o Hobbes tira? A sujeição. O que o Rousseau retira? A sociabilidade. Então, o estado de natureza para Rousseau é o grau zero de sociabilidade. Então, como é que é o estado de natureza para ele? É o estado onde as pessoas andam, não tem sociedade, então os seres humanos andam livres, iguais, eles só se encontram eventualmente, quando se encontram e têm desejo, eles transam, quando isso acontece, pode ou não nascer um filho, se nasce um filho, o filho fica com a mãe durante o tempo que tem que ficar, ele é abandonado, ele vai cuidar da vida dele,
cada um cuida do seu. Então você não tem o quê? Você não tem o homem sujeitando o outro homem. Então ele não tem nenhum tipo de relação com outro homem, à exceção da piedade. O que é piedade? É quando ele vê um outro sofrendo. E ele se coloca, e ele sente aquilo como se fosse com ele. Então, essa é essa idade de piedade, né, de colocar-se no lugar do outro, que é dado pelo sentimento de uma maneira, né, que é aquilo que vai, no estado de sociedade, fundar, no estado de contrato, fundar a moralidade. O que é? Para Rousseau, são 3 estados: o estado de natureza, o estado de sociedade sem contrato e o estado da sociedade com contrato. Então, quando você estabelece o contrato, o que acontece? Qual é o princípio da moralidade? Colocar-se no lugar do outro. Não fazer com o outro o que você não faria com você mesmo. Ou você mesmo. Isso é tão fundamental que Kant vai dizer que o Rousseau era o Galileu da moral. Descobre o princípio central, no qual você pode basear uma moralidade centrada nos homens e não em Deus. E aí, o que é o contrato social? O contrato social é trazer. É justamente esse, tentar encontrar esse substrato comum a todas as pessoas, que é a vontade geral, a partir, justamente, de você se dá tudo para a sociedade, e se quando todo mundo se dá, todo mundo se equilibra, todo mundo fica igual. O que Lévi-Strauss vai fazer? Ele vai pegar essa piedade e pensá-la como um princípio de conhecimento. Quer dizer, não apenas isso. Ela é o fundamento da moralidade, um princípio de conhecimento e o fundamento do humanismo. Então, a gente já viu como ele pode ser o princípio da moralidade. Como é que ele é o princípio de conhecimento? É o que ele estava distinguindo aqui. O que é piedade? É a identificação com o outro. Mas para se identificar com o outro, o que a pessoa faz? O que o indivíduo faz? Ele se estranha a si próprio. Eu sou o outro. O outro sou eu. Isso significa que ele se pensa em relação ao outro. E pensar-se em relação ao outro implica um duplo princípio, né? Eu continuo sendo eu, mas eu também sou o outro. E o outro sou eu. Essa desidentificação consigo mesmo é uma maneira de se aproximar do outro. Dizendo de outra maneira, você precisa... Tá bom. E aí, e por que é um humanismo, fundo um humanismo? E aí, gente? Porque está mostrando, está indicando uma unidade entre os humanos, não é isso? Não necessariamente. O outro pode ser uma outra cultura da sociedade. Mas tem sim uma unidade, né? Ele sou eu, então existe aí um fundamento, alguma coisa em comum, não? Mas que mais? Só isso? Uma universalização, porque, sei lá, por exemplo, o princípio de, né, identificação ou recusa da identificação, independente da cultura, ele vai existir. Então, tipo, tem um princípio único aí, universal, como único que não, mas nós universal. tratamos os outros?
Ok, nós Em tratamos de várias maneiras. teoria, como eu trataria a mim mesmo. Sim, mas Seria esse o princípio não, uma outra humanista. sociedade. É verdade, como é que a gente trata os indígenas brasileiros, por exemplo? No mais, é uma relação de custo-benefício, né? A gente pretende ter mais benefícios e reduzir os custos de educá-los e, não sei, sabe, de estabelecer relações afetivas e tal, né? Estabelecer. Mas vocês estão pensando talvez, vamos dizer assim, individualmente. Ok? Nós temos uma relação com eles, nós como antropólogos, temos uma relação com eles que não é uma relação que está presente em toda a sociedade, vocês não concordam? É um tipo de relação muito particular. Agora, pensa como, no geral, a nossa sociedade percebe os indígenas. São como seres muito frágeis, né? Sim, uma civilização Ah, gente, mas que mais? falar. Também parte da natureza, uma coisa mítica. Sim. A gente tem várias interpretações, né, ao decorrer da história humana, assim, da história do Brasil, né? Então a gente começa lá com aqueles canibais e vendo esses indígenas como sendo esse selvagem, né? Trazendo essa ideia do selvagem. E aí a gente pode avançar um pouco mais para aquela época do romantismo, e aí tem o indígena que é puro e bom, né? E aí ele vai sendo tratado como a ingenuidade, assim. Eu acho que essa visão perdura bastante, assim, entre a sociedade, ver o indígena como sendo aquele ser puro, né? E além disso, um ser que é parado no tempo, né? É muito difícil da sociedade hoje em dia perceber o indígena como ele é. Assim, é claro que a gente está num local onde a gente estuda isso e a gente pensa isso de outras formas, mas eu estou dizendo, num senso comum, a sociedade percebe o indígena parado no tempo, não consegue perceber o indígena atual, né? O indígena que está aqui contemporâneo da gente. Aí eu acho que são diversas visões diferentes que tem num país que é tão diverso assim, mas eu não sei se era essa a resposta, assim, mas eu pensando um pouco, O que é isso vocês que me vem acham? à mente. Ai, eu não sei se eu consigo apreender que, no geral, a visão que as pessoas têm é que ele é um ser puro, né? Para mim, está muito mais ligado ao profano. Todas os rituais né, que as populações tradicionais têm, e tal, passam por uma demonização e, assim... Então, eu não sei se eu respondo alguma coisa, mas eu acho que não passa pela questão da pureza. Talvez pela questão de estar estagnado no tempo, né? De estar... Acho que mais nesse sentido, mas a relação do puro e profano, eu não... Eu fico bem indeciso. E você, Thaís, o que você acha? Oi, professor. Ah, não sei. Tô meio que acompanhando a discussão. Não sei se eu tenho muito a falar agora. Tá bom. E você, Caio? Professor, eu também não sei, mas eu tendo mais a concordar com o Rodrigo, assim, também. Não sei se é mais para sagrado profano, assim. Aí eu tenho que Daniela? Eu acho que, com certeza, essa relação de sagrado e profano está posta. Assim, ó, para os indígenas, aqui a gente não via muito assim de ritual de magia negra e tal, mas na África tem essas histórias. Ainda assim, que é bem assim, nossa, olha lá o mal explícito, não é o mesmo mal que acontece na Europa. Porque é um mal como se fosse da África, é como se fosse um mal inconsciente animalizado pelos estados de transe, quer dizer, eles estão inconscientes da moral, entendeu? Assim, nunca essas outras sociedades foram tratadas de um para um. É sempre de um para menos, entendeu? Então, Eu acho que a Daniele, eu concordo mais com a Daniele. Eu acho que a gente tem uma percepção muito dos indígenas como inferiores, populações não ocidentais, né, urbanas, inferiores, como que precisam evoluir, que às vezes já
Já muito se falou sobre promiscuidade primitiva, sobre o fato de que eles não têm civilização, e por aí fora, né? Na Constituinte, teve uma emenda que era assim, que queria levar as reservas indígenas, abre aspas, aonde não alcançasse a vida humana, fecha aspas. Olha só o que esses caras, esse pessoal do agronegócio, eles lidam com os indígenas, como eles lidam. Então, assim, por que um novo humanismo, então? Porque eu acho que na base do preconceito que nós temos, eu digo sociedade ocidental, com sociedades não ocidentais, sociedades, particularmente as sociedades tribais, é a ideia de que eles são inferiores a nós. O que significa adotar um ponto de vista etnocêntrico. A minha cultura como o metro pelo qual eu vou medir todas as outras culturas. Ora, qual é o princípio que o Lévi-Strauss está propondo? É justamente uma descentração do eu, quando está falando do indivíduo, e do nós, quando está falando da cultura. Nós não somos o metro, nós não somos superiores ao outro. Nós somos o outro do outro. Professor, também, assim, mais uma, né, só para, assim, a minha visão com uma lupa, né? Porque quando também se diz, ai, nós, os brancos, né? Na Europa não é todo mundo branco, sabe? Que lá, por exemplo, em Portugal, né? Tem árabes, Rússia tem os mongóis enfim, muita gente asiática, né? Assim, as populações também, entre eles, entre os brancos, têm feições diferentes, e não só isso. A cultura não é una lá, sabe? Assim, esses padrões e tal. O catolicismo, ele tentou, né, fazer isso, e as pessoas, elas acreditam e ficam repetindo aquilo, como se fosse uma norma romana, né? Sempre que eles vão falar sobre morais, vão falar sobre o que eles estão fazendo, sobre os hábitos e costumes daquele local. Eles vão falar sobre aquele superior, universal, que foi acordado intelectualmente, pela elite intelectual, sabe? Da coisa mais repressiva do repressivo, que é completamente idealista, ou seja, você está comparando um ideal a um real local. Aí, né, entendeu? Você pode chamar os índios selvagens, mas a selvageria deles é muito mais limpa que a da Europa, né? Entendeu? Assim, tipo, sentido, sei lá, de lealdade, eles tinham lealdade, aqui não tinha. Assim, mas aí você também está deu um exemplo particular, né? Você tá colocando eles nessa posição do bom selvagem, né? Sim. Também essa é uma outra coisa. Que essa é um outro tropo que está por aí, né? Ou seja, é uma outra maneira de que eles estão mais perto da natureza, portanto são sociedades sem conflito, sociedades nas quais as pessoas têm uma vida mais livre, e por aí fora. Talvez seja por isso, realmente, que eles não, né, não agem de uma forma tão ruim, mas também se tem relatos, né, assim, na história da literatura e tal, tem aquele índio mau, que ele começa a perseguir lá na história da Iracema, né? Existe o homem mau, a figura do homem mau, mas tá. Não, só isso. Bom, tudo bem. De todo jeito, voltando para o Lévi-Strauss. Então, o que Lévi-Strauss está propondo? Então, olha só. A identificação do eu e do outro. O que é? É um princípio de conhecimento, porque a antropologia exige... O que a antropologia exige? A gente aprendeu lá com Gadamer. Quando você está tentando compreender o outro, o que você precisa fazer? Primeiro, um dos primeiros passos é despir-se dos seus preconceitos, né? Você não consegue se despir dos seus preconceitos. Analisar criticamente seus preconceitos. Exatamente. Ou seja, compreender o outro significa colocar os meus preconceitos em questão, né? O outro tem o potencial de fazer uma crítica radical aos meus preconceitos. Não é isso? Não é isso que está no jogo nesse princípio?
me fazer um eu outro, o que significa isso? Me olhar com o olhar do outro significa colocar em questão aquilo que eu tenho de mais pessoal, mais personalizado, mais que me define. Claro que do ponto de vista individual significa uma coisa. Do ponto de vista coletivo, quando você está estudando uma alteridade e você está colocando ela como alteridade e se vinculando ao mesmo tempo a uma determinada cultura ou a um determinado ponto de vista, o que você tem que fazer? Você tem que colocar em questão esse seu ponto de vista, seu ponto de partida. Fez sentido? Isso é importante. Sim, é a questão também da norma, né? O que é comum geralmente é normativo. Então, essa crítica ao que é normal também é mais, assim, mais fácil de ser apreendida, né? Então, e é uma crítica geral, todo mundo se coloca ali, não, mas a questão de me identificar como um ser único, por assim dizer, né? Que é passível de crítica de outros também, seja em sociedade ou seja individualmente, é o que vai me colocar em xeque, por assim dizer. E a compreensão, a possibilidade de compreensão do outro está fundamentada nisso. Você abrir mão da maneira. Mas qual é o problema? O problema é que a maneira como nós pensamos, ela é muito insidiosa. Não porque nós sejamos particularmente bem-sucedidos no etnocentrismo ou é simplesmente porque elas são invisíveis para mim. Quer ver? Vamos ver isso por uma metáfora. Eu acho que eu já fiz essa pergunta aqui, não fiz? Alguém, inclusive, já me respondeu. Eu olho assim e falo assim, olha a claridade, como ela está bonita. Qual é o problema dessa frase? Vocês lembram? Sim, a Bárbara respondeu essa pergunta, foi na... Então, Nossa. por que isso é um problema? Que você não consegue ver a claridade. A claridade é a maneira de você conseguir ver as outras coisas, né? É o que permite você ver qualquer coisa. Ninguém vê nada no escuro. Não é isso? Então, imagina que a nossa maneira de ver o mundo é essa claridade. Como que a gente vai vê-la? Professor, eu queria dizer uma coisa que eu comentei dos seus óculos, né? Mas eu vejo com valor igual também a mudança no cabelo do Rodrigo. Uhum. Só essa pontuação. Muito obrigado, Daniele. Mas você consegue analisar a claridade. Ainda assim, eu acho que se você, estuda um objeto, usando essa metáfora ainda, em diferentes claridades, o mesmo objeto, em diferentes iluminações, você consegue perceber a alteração da iluminação naquele objeto, né? E como que isso interfere. Eu acho que em Mas não é isso que eu contraposição, quero assim. dizer quando eu falo, olha como a claridade está bonita. Quando eu falo isso, o que eu estou fazendo? Eu estou me maravilhando frente ao mundo. Eu paro num instante da minha vida corrida e atropelada e olho para o mundo e falo assim, puxa, hoje o dia está bonito, olha que claridade linda. Eu vejo o mundo a partir de um olhar particular, de um jeito. Eu me maravilho durante 2 minutos, 1 minuto, 10 segundos. E sigo no meu dia, às vezes suspirando por causa da claridade. Meu ponto. Muitas das coisas que a gente consegue, quer dizer, existem coisas, deixa eu reformular de novo. Quando nós
olhamos para o mundo, não no sentido da claridade, mas no sentido de perceber o outro, de olhar para o outro, o que que a gente faz? Está lá no Gadamer, a gente projeta alguma coisa nele. Às vezes, sem dar conta que isso é uma projeção. Imaginando que isso seja a natureza do mundo. Deixa eu me defender aqui quando você falou que eu sou idealista. Não, é porque quando você tem uma religião cristã e você tem hábitos ruins, e aí você chega em um lugar que eles não têm religião cristã, mas eles têm hábitos bons, segundo o cristianismo, entendeu? Como disse, lealdade, não sei o quê. Então, você fica maravilhado. Você fala, nossa, de onde veio tal ser e tal. E aí vem essa mistificação do... Olha, impossível, porque todos eles são pagãos. Então, aquilo que é básico no cristianismo, que é a crença em Deus e a submissão à igreja, não está presente nessas sociedades. Quando os padres chegaram no Brasil, eles não foram para as aldeias indígenas para falar, olha só que gente maravilhosa, como eles são. Não, eles andam pelados, não podem andar pelado. Não, eles moram sem... Eles vivem em pecado, porque eles não casaram. Mas essa questão do andar pelado, sem querer entrar muito em religião, né? Hã? Mas tem que entrar um pouquinho, só para explicar assim, essa questão da visão. Eles andavam pelados, mas tinha que andar de roupa, porém eles não viam mal em andar pelados, o que é muito bom, entendeu? Porque Como é para que você é? entrar no reino dos céus, para você entrar no reino dos céus, você tem que ter o olhar de criança, né? Eles não viam maldade na pureza do corpo, entendeu? Então, quer dizer, eles estavam, tipo, muito além disso, muito além da norma de usar roupas, porque eles não tinham maldade. Tudo bem. Olha, eu acho que isso é bom, essa é a minha opinião. Eu acho que isso é uma idealização dos nossos desses homens da Companhia de Jesus que vieram catequizar os índios. Eles fizeram isso no rastro de uma política deliberada do governo português de conquista de territórios. E, Vide a casa inclusive, da professor, Torre. Fala. desculpa, inclusive como um argumento de manutenção, né, dessa perspectiva, porque se você coloca que, né, essas pessoas não têm capacidade de serem civilizadas, educadas e tornadas cristãs, não tem por que fazer isso, né? Então, dizer que em algum momento, por exemplo, eu critico que eu mato porque ela não usa roupa, mas falar que numa perspectiva extramundana isso é maravilhoso, é meio que uma desculpa para permanecer com esse contato bruto e, né, continuar civilizando. Enfim, tem uma coisa de catequizar, né? Transformar, salvar as almas. Que talvez até do ponto de vista das pessoas que estavam fazendo isso, seja alguma coisa que te fosse, vamos utilizar a expressão honesta, né? Que eles acreditassem realmente que eles estivessem fazendo bem para essas outras pessoas. Mas nós que olhamos de longe, podemos dizer que isso era um mecanismo de dominação, de assimilação, de negação da cultura dessas sociedades. Sim, a religião cristã é aquilo que se chama de proselitista, né? Você tem a obrigação de convencer os outros a entrar no seu grupinho. E aí é pela espada, né? Ou você vai pela palavra, ou você vai pela espada mesmo, porque já não faz mais sentido a opinião do outro, né? Faz sentido só a sua expansão da sua religião. Tinha aqueles cavaleiros das cruzadas, né? Não, nós matamos todos, Deus depois separa. Professor, Diga, cara. não, sobre isso, assim, né, de como se dá, acho que é porque de fundo é isso, né, de como é que se deu a dominação por parte aqui no Brasil, né, a colonização em conjunto com jesuítas, né, e com isso, assim, eu li um texto uma vez, estou até procurando aqui para ver de quem é, mas que fala do poder tutelar, né, que eles exerciam aqui, assim, né, É o Souza Lima, como é que é mesmo? Isso. É Antônio Carlos Souza Lima. Eu conheço ele muito.
Ele é um Como é que é cara o nome do ótimo. texto? É alguma coisa assim, é um grande cerco, alguma coisa, Grande Cerco de Paz. isso. Pois é, que aí ele traz isso, né? Que essa junção é um poder tutelar, assim, que é exímio para a dominação aqui, né? Que você cria os campos também, que são como se fossem campos de concentração, você tem trabalho escravo indígena também, você bota diversas Tem uma comunidades. monografia de graduação que foi escrevida pelo Josi, que ele é um aluno indígena, que ele conta a história do povo dele no que foi catequizado assim. Na verdade, o que eles foram? Eles foram trabalhar com, eles foram usados como trabalho escravo na casa lá do coronel. Está disponível aí. Vocês podem ir lá vocês podem pegar no. Ganhou inclusive o prêmio, o prêmio do. Novion? É, Então tá no Dan, né? Você entrar no site do Dan. tá no site do Dan. Peraí, vamos ver. Tá na produção científica, tá na série antropológica. Jósimo da Costa. Foi 2017, ó. Mandando para vocês no nosso de Jósimo. Ele era muito legal, ele foi meu aluno. E ele era um aluno tão interessante porque olha, nós lá não achamos muito isso não. Aí ele vinha acho que aí ele vinha, era ótimo, era uma discussão super interessante. Professor, você falou, nós não achamos isso não, né? Tô aqui ainda pensando na questão das roupas dos indígenas. Né? Imagina se a gente fala, vocês não veem maldade, eles falam, não, vejo sim, os homens da tribo. Não, claro que eu vejo, tal. Nossa, ia ser tão engraçado, né? Se a gente desse, enfim, a voz para eles, né? Realmente, a gente não tem muita noção. Isso é uma coisa que está acontecendo agora lentamente, né? A gente vai receber agora um professor indígena para o Dan, que vai trabalhar justamente com epistemologias indígenas. Um assunto super interessante. E é um sujeito bem importante, ele teve um papel muito central na luta pelos direitos indígenas, né? Então, acho que vai ser bem legal, vai fazer muito bem para o departamento. Enfim, todo mundo foi até aí? Sim. Tá bom. Qual é a diferença do texto de hoje para o texto do Gadamer? Caio, seu comentário. Professor, não sei, eu acho que ele tenta sair desse aspecto filosófico, né? Ele tenta trazer do aspecto só filosófico. Eu acho que tem filosofia ainda, né? Tem um aspecto filosófico ainda, tem, mas eu acho que ele tenta trazer para o âmbito das ciências humanas, né? Assim, para o âmbito do... Com o Levi-Strauss falando isso, já está estabelecido, né? A etnologia, a etnografia já está estabelecida da forma como a gente reconhece ela, né? Que acho que já passa do período que superou essa diferenciação aí, que ficava só para filosofia, que ficava para quem de ciência e tudo. Então, eu acho que é por aí a diferença, assim, né? Que nesse momento já está estabelecido como ciência e já são preceitos científicos mesmo para a atuação das ciências humanas como são, né? Assim, não para a filosofia ou num debate com as ciências naturais em si. Mas olha, o texto do Gadamer é próximo do Levi-Strauss. Mas quem eles estão dialogando, né? Eu digo assim, tipo, por mais
Não, pode falar, pode falar. Inclusive, foram conferências que ele deu em francês. Claro, o Lévi-Strauss provavelmente não as viu, né? Porque, inclusive, nessa época estava em outro lugar. Mas, olha, foi em 1958, no Instituto Superior de Filosofia da Universidade de Louvain. E foi publicado em 1963, um ano depois Dessa conferência. dessa conferência. Que foi publicada, eu não sei se ela foi publicada antes da Antropologia Estrutural 2, ela foi publicada, olha só, ela foi proferida em 98, né? Mas a edição original do Antropologia Estrutural 2 é de 73. Eu não sei se ela foi publicada em algum outro lugar antes. Uhum. Pode ter sido. Eu não sei, professor. Não sei, mas eu fiquei com a sensação de que é mais que ele fala mais voltado para as ciências humanas, de fato, assim, né? Que ele está trazendo um remonte ali de um... Você fala o Lévi-Strauss ou o Gadamer? Isso, que o Lévi-Strauss, que ele remonta, fica com essa sensação de que ele remonta de um momento bem anterior, histórico, assim, né? Lá com Rousseau, mas que para dar o pontapé para as ciências depois, né? Assim, para as ciências humanas depois. Do outro lado, eu acho que não foi exatamente isso, né? Era uma epistemologia do ser e tudo, da compreensão mais filosófica do ser como do outro como ser também, mas não para pensar a sociedade como um todo, né? Como a gente pensa, não sei. Pois é, Tô mas viajando um pouco. o Gadamer não estava falando justamente das ciências humanas como um todo? A crítica, ele começa o texto justamente criticando a ideia cartesiana do método aplicada às ciências humanas. Vai pensando aí. Sim. Aí sua reação. Terra chamando Thaís, câmbio? O professor está aqui, estou acompanhando. Eu estava pensando muito naquilo que a gente até falou em outras aulas sobre como que a antropologia também está mudando, né, para deixar em evidência uma outra forma de produção. Eu acho que muda um pouco a forma como a gente questiona mesmo, pergunta. E eu acho que essa relação, assim, da história mesmo, de como que você enxerga isso, acaba sendo diferente. Não sei, eu sinto bastante isso, assim, essa mudança mesmo. Tá bom, mas você está falando... A questão era a diferença entre o Rousseau, o Lévi-Strauss e o Gadamer. Como você aplica isso na diferença dos dois? Eu sinto que acho que o Gadamer ele coloca mais na centralidade a história do que o Rousseau. Ok. E você, Guilherme? Estou vendo que você está concordando com a Thaís. Sim, eu acho que uma das principais diferenças entre as duas análises aí é porque o Gadamer está pensando numa historicidade. Então, quando você vai pensar na história das coisas e analisar textos históricos, né? Que é todo esse papel da hermenêutica, assim, né? E também muito nesse sentido filosófico, muito um pouco pensando no outro, sim, mas dentro dessa filosofia. Eu acho que o Lévi-Strauss traz o debate diretamente para a antropologia, e aí ele vem conversando muito com a antropologia. Tanto que foi uma das discussões que a gente teve nas aulas da semana passada, foi se perguntando, né? Tá, mas qual é a relação disso com a antropologia, né? Mas a gente conseguiu perceber. Mas aqui está claro, é lógico a relação que Lévi-Strauss traz entre Rousseau e antropologia. Então, eu acho que esse texto está muito mais focado, né, nessa visão assim, da antropologia, da etnografia, de você... ele até comenta, né, ele até traz
Você vai viajar, ele tem essa ideia de viajar pelo mundo inteiro, né? Por que que ninguém nunca fez isso? O Rousseau fala. Por que que ninguém nunca pegou 20 mil reais aí e uma pessoa muito louca para viajar aí pelo mundo inteiro em 10 anos e escrever tudo? Que é a etnografia, né? É você relatar a experiência. Eu acho que esse texto está bem mais pensando nesse sentido, na produção da etnografia, além da análise do outro, de você tentar estudar o outro, né? Mas também pensa isso, só que acho que vai um pouco além, assim. Tá bom. Giovana, sua reação. Professor, eu ainda não tenho um comentário muito formado ainda sobre esse ponto da relação dos dois, mas eu gostei muito do comentário do Guilherme agora, e eu estou gostando muito desse ponto de vista que a gente está vendo sobre o Rousseau, porque normalmente, acho que alguém até mencionou isso antes, normalmente a gente não vê ele muito nesse lado mais antropológico, né? A gente vê ele mais do lado filosófico do negócio, o ser humano nasce assim, tal, tal. Mas eu ainda não tenho um comentário muito formado sobre essa relação com o Gargamel e tal. Mas eu estou gostando. Tá bom. E você, Daniele? Sua reação. Então, o Gadamer, ele estava falando sobre hermenêutica, e aí parecia que mais uma aplicação prática, enquanto que o do Rousseau aqui seria como uma teoria da coisa. Então, quer dizer, se eu ler só o Lévi-Strauss falando do Rousseau, eu vou ter, assim, umas noções, como é que devo agir eticamente, sabe? E que princípios que eu devo carregar dentro de mim e tal. Agora, se eu ler o Gadamer, eu tenho assim, então, quer dizer, eu vou fazer parte daquele círculo hermenêutico, né? Aí, então, quer dizer, eu tenho minhas próprias convicções, eu já tenho um olhar pronto. Aí vai ter uma situação, eu vou dialogar com a situação, ela vai me transformar um pouco. Vão ter coisas dentro de mim que não vão se adequar àquela situação. Eu vou ter que, entendeu? Refazer uma leitura e indo de encontro para tentar, sabe? Quer dizer assim, eu acho que o Gadamer está muito mais purificado. Como é que seria? Não quero ser crucificado por causa disso, usar a palavra método. Um método de escuta, sabe? Um método do encontro, né? E aqui está mais os princípios gerais, quer dizer assim, como uma ética que se você pegou a coisa nas entrelinhas, você pegou. Se não pegou, esquece, sabe? Também não tem como aplicar. Você, Rodrigo. Bom, eu acho que eu não sei, eu acho que eu vou, na verdade, na contramão da Daniele. Eu vejo, assim, dentro aqui, né, na leitura que o Lévi-Strauss faz do Rousseau, de uma questão muito mais interna, né? Assim, acho que também a gente pensa a questão da linguagem, né? Que é muito forte no Lévi-Strauss, essa questão da estrutura, tipo, aí beleza, a questão dos pares de oposição. Então, para mim é uma coisa muito mais prática, né? Tipo assim, é muito mais palpável a forma como o Lévi-Strauss trabalha, né? A ideia de etnologia e etnografia dentro de uma perspectiva do Rousseau. E, enfim, mas aí vai nisso, né? Porque, por exemplo, que o Guilherme falou, que eu também gostei muito da Luz, ele cita a questão do ler como histórico, né? E aí ele faz esse movimento de não só, tipo, mas ler a sociedade como se fosse um livro, né? Ler as pessoas como se fosse um livro. E aí eu sinto isso uma questão mais, um ponto mais distante, né? Você meio que coisifica, tudo bem que não é nesses termos, mas você coisifica ali. E nessa perspectiva que o Lévi-Strauss traz, né? Que aí tem até a parte que é muito interessante, que ele fala que nós somos agentes involuntários da transformação, né? Que aí tem negócio que fala dessa questão da estrutura, né? Que aí também tinha um ponto que eu queria até perguntar, professor, que nesse ponto, quando ele fala que a gente... Ai, deixa, depois eu vou ter que pensar melhor. Mas, enfim, dessa questão de sermos instrumentos da nossa própria observação, né? Assim, se colocar, mas... Então, Sermos instrumentos da nossa própria observação? sim. Assim, somos observadores, né? E, tipo, nós somos os próprios instrumentos da nossa observação, né? Pois é, mas eu não colocaria como instrumento. Eu diria como nós somos o próprio objeto.
Se eu me transformo num outro, eu vou me olhar com outro, eu estou me transformando num objeto de observação. Ou num objeto para observação. Mas o instrumento, quem coloca o termo é o Levi-Strauss. Mas eu estou só relendo um trecho que eu anotei dele. Lê aí, vamos ver. Não, aí, ó, quer ver? Eu não anotei a página, eu anotei só para acho que ele fala exatamente isso, né? Ah, Que observador como próprio instrumento de observação. Mas está ali perto da página 44. Entre a 43 e a 44, deixa eu... vamos ver. É a virada de página, da 43 para 44. Na experiência etnográfica, por conseguinte, o observador coloca-se Coloca-se. como seu próprio instrumento de observação. Ok. Evidentemente, precisa se aprender, conhecer, obter de si mesmo. A parte que ele fala de si mesmo. Evidentemente, precisa aprender a conhecer, se obter assim. Eu acho que são coisas diferentes que ele está falando em cada ponto, né? Eu não sei exatamente dizer qual que é a diferença de quando ele fala se colocar como um instrumento, que você vai passar uma cultura, né? Assim, ó, eu acho que a diferença está assim, ó. Quando você vai escrever como um antropólogo, como um etnógrafo, aí você vai se colocar como um instrumento do objeto, enfim. E meio que vazio. E quando você vai entender, você vai ter que se colocar como um objeto, que você vai ter que se compreender primeiro. Então, são situações distintas, entendeu? Por isso que ele usa que a palavra instrumento ali. Espera só um instantinho. Portanto, vocês podem continuar falando. Peraí. Vou pegar aqui o Levi-Strauss, que eu reli em... Porque é isso, né? Não sei se é tudo bem, a gente vai fazer uma Não faz releitura. sentido para mim. Não faz sentido para mim dizer que ele é um instrumento da observação. Porque um instrumento é aquilo que você... A não ser que você diga que o fato que... Bom, eu diria que isso é dado. Vamos ver se ele de fato chama de instrumento. É um problema de tradução. Peraí. Pois é, porque você coloca toda essa perspectiva de se colocar no outro e ao mesmo tempo que, assim, se instrumentalizar o outro, dá na mesma, né? Aí, por exemplo, por isso que eu pensei que fosse talvez uma questão de tradução. Porque instrumentalizar é justamente o contrário do que ele está falando. Você instrumentalizar o outro é você usar o outro como um objeto, né? Talvez o que ele esteja fazendo aí, dizendo assim, olha, você está, o objeto sou eu, né? Então, talvez seja um passo no sentido de desidentificar-se consigo mesmo, mas eu acho 45. Vamos ver qual é o próximo. Ou depois. Voit livre au monde que tout étranger, souvent hostile. C'est moi dont il dispose un corps pour lui permettre de survivre et faire sa recherche. Physiquement et moralement meurtri par la fatigue, la faim et le confort. Bon. Dans l'expérience ethnographique, par conséquent, l'observateur s'est saisi comme son propre instrument d'observation. De toute évidence, il lui fait apprendre à se connaître, à obtenir un soi qui se relève comme un autre en moi, qui l'utilise. Une évaluation qui deviendra partie intégrante de l'observation des autres soi. Ok. É isso mesmo que ele diz. Professor, posso fazer um I comentário? stand corrected. O Miguel Falabella, ele morou na França, né? Ah. A diferença do seu francês pro dele é que dele é muito impressionante. Falei, nossa, que língua é essa? Foi muito. Claro que ele é ator, né? Ele usou lá as suas... Mas assim, ele falou muito rápido, muito mais baixo. Eu sei que o meu francês não atinge o nível mínimo que você acha razoável, Daniele. Mas é o francês que eu tenho. Sorry. Je suis désolé, mais c'est le français que j'ai.
C'est mon français. C'est mon accent. Bom, vamos continuar? E aí, qual é a diferença? Verônica. Eu tô aqui rindo ainda do, do francês, mas eu achei ótimo, o professor queria. Então, eu acho que eu ainda não tenho uma opinião assim formada sobre a diferença, mas essa questão que a Thaís e o Guilherme falaram, né, sobre o Gadamer, ele também é um pouco mais geral, que ele fala das ciências humanas, enquanto esse outro texto ele já é um pouco mais específico, que ele já fala sobre etnografia e tudo mais, eu consigo ver isso, sim, claramente, né? Mas, além disso, eu, sim, não sei o que eu poderia argumentar mais sobre. Ainda estou aqui construindo. Olha, então vamos lá. Primeiro, o Levi-Strauss está falando não só para a antropologia, mas para as ciências humanas também. Ele fala que esse é o princípio de conhecimento das ciências humanas, não da antropologia. Uma outra diferença é que um é um estruturalista, então, portanto, ele está procurando, vamos dizer assim, as relações de sentido entre os fenômenos, as relações mais elementares, e o outro é um filósofo, o outro está falando de ontologia. É a importância do que vocês citaram a questão da história, né? Em alguns trechos, o Levi-Strauss ele está dizendo que esse trecho que a gente acabou lendo por causa do que o Rodrigo citou, do instrumento, né? Ele é um texto muito interessante, porque ele começa lá no... Quer ver? Vamos ver aqui. Eu vou falar em português, já que o meu francês não recebeu nenhum tipo de... Olha, na experiência etnográfica, por conseguinte, observação... Coloca-se como seu próprio instrumento de observação. Não, o problema está na continuação. Peraí. Olha, começa lá cada vez que está em seu campo de ação, sur terrain, não é campo de ação, está errado, no campo, porque não é o campo onde ele faz pesquisa, né? E em francês é terrain. O etnólogo se vê ao mundo, ele se vê sozinho em um mundo onde tudo é estrangeiro, frequentemente hostil. Ele tem somente esse eu, do qual ele dispõe ainda para lhe permitir sobreviver e fazer sua pesquisa. Mais um eu fisicamente e moralmente abatido pela fadiga, a fome, o desconforto, o machucado dos hábitos adquiridos, o surgimento de preconceitos que ele não supunha existir, e ele se descobre a si mesmo, nossa conjuntura estrangeira, paradítico estrupiado por todos os por todas as dificuldades de uma história pessoal, responsável
de princípio, por sua vocação, mas que, além disso, afetará seu curso, afetará muito, né, desmesuradamente o seu curso. Nessa experiência etnográfica, por consequente, o observador se conhece como seu próprio instrumento de observação. Aqui tem um ponto. Aqui tem um ponto e vírgula. De toda evidência, ele precisa aprender a se conhecer, a obter de si mesmo, que se apresenta como um outro ao eu, que ele utiliza uma avaliação que se fará parte integrante da observação de outros suás, de outras pessoas, de outros, né? Que de outro suá, de outra pessoa, enfim. Toda a carreira etnográfica encontra seu princípio nessas confissões, escritas ou silenciosas. Repara, é um texto muito arrebatador, né? É um sujeito que está esse sujeito, ele é um sujeito estrupiado, ele está no campo, é a solidão. Estar em campo é muito solitário. Você fica deprimido, você fica chateado, você sente saudade de casa. O tipo de relação que você se coloca não é uma relação de pertencimento. Você sabe que você está ali provisoriamente, você sabe que aquelas pessoas são você está estudando, por mais amigo que elas se transformem, acabem sendo, você tem sempre uma distância aí. E é esse ser totalmente nessa dor. Essa dor é um instrumento de observação. É como se a palavra para mim continua ruim, mas é como se essa dor. O que você faz? Para que você usa um instrumento de observação? Você usa para ver alguma coisa que você não consegue ver de outra maneira, né? Então, um microscópio, um telescópio, enfim. Então, é quase como se essa experiência fosse a lente pela qual ele consegue alcançar, na medida do possível, a alteridade. E aí a lógica da piedade, né? Ele coloca-se nessa experiência de etnografia, a partir disso, esse deslocamento causa nele a dor que é necessário para ter piedade, para se conhecer. Aí que está a história. Essa é a diferença. O Descartes, ele está dizendo o seguinte, olha, a compreensão faz parte da maneira como as pessoas estão no mundo. Não é alguma coisa que Rousseau inventou. É alguma coisa que faz parte da própria historicidade. Quem compreender é sempre o quê? É um projetar. E na hora que compreender o outro, significa que você vai se deixar dizer algo pelo outro. E compreender esse outro significa o quê? Que você vai corrigir os seus preconceitos. Não é isso? Então, essa é uma condição ontológica. É assim, esse é o Dasein, né? Estar lá. Ser lá, talvez melhor. Essa é a condição, assim, essa é a natureza ontológica da compreensão. Então, a compreensão é possível porque ela já faz parte do ser histórico. O que ele faz é descrever algo que já está lá. O que o Levi-Strauss está dizendo? Não, está dizendo o seguinte, olha,
Tem um princípio de conhecimento aí, que eu posso derivar dessa situação, ou que se aplica nessa situação. E ao aplicar-se nessa situação, você tem como resultado, vamos dizer assim, a possibilidade de uma ciência social, uma ciência humana. Fez sentido? Mais ou menos, né? Rodrigo, seus incômodos. É porque eu fico tentando localizar a piedade aí, então. Eu estou pensando que eu poderia aplicar a autopiedade. A piedade é esse princípio. A piedade segundo Levi-Strauss, a primeira formulação desse princípio. O que é a piedade? Eu me identifico com o outro porque ele está sofrendo, e ao fazer isso eu me estranho de mim mesmo. Eu sou o outro, não sou eu. Me coloco no lugar do outro e sofro com ele, ou percebo o seu sofrimento. E, portanto, eu ajudo se isso não me colocar em perigo. Eu sou. Então, o que o Levi-Strauss está dizendo? Isso depois transforma na moralidade para Rousseau. Não é? Se eu falar assim, não fazer com o outro o que eu não faria comigo, o que eu estou fazendo? Eu estou me colocando efetivamente no lugar do outro. Me colocar no lugar do outro, não fazer com ele o que eu não faria comigo. E ao me colocar no lugar do outro, eu estou me colocando, eu estou me identificando com o outro e estou me estranhando de mim mesmo. Estou colocando em questão a minha ação em relação ao outro. Isso que para Rousseau é piedade, que caracteriza o homem, o estado de natureza, que se transforma no princípio da moralidade, também para Levi-Strauss, também, argumenta Levi-Strauss, um princípio de conhecimento. Em todos eles você tem a mesma estrutura. Eu me identifico do outro e me transformo. O outro se transforma no eu e o eu se transforma no outro. Claro que isso nunca é uma transformação completa. É um princípio de conhecimento. É uma ideia reguladora, se vocês preferirem. Fez sentido, Guilherme? É muito sofisticado, né? Tudo bem. Agora eu vou dar um nó em vocês todos. Posso ir? Como se não fosse bastante. O que isso tem a ver com notas etnográficas? Antes, uma pergunta. Segundo o Levi-Strauss, nesse texto do Rousseau, a população original sem sociedade, ela já tinha essa referência do outro como ele mesmo como outro ou não? Não, pois é. Pois é que não é um... A piedade, ela não é o resultado da reflexão. O resultado da reflexão é o princípio de conhecimento e a moralidade. A piedade é algo que pertence naturalmente ao ser humano. E aí tem relação lá é uma capacidade ontológica, né? Tipo, é algo que... Pertence à natureza humana. Está lá. Entendi, legal, tá bom. Olha só que interessante, né? Pensando nisso, então. Então, quer dizer, você pode fazer duas antropologias. Uma antropologia que você pode ser altamente preconceituoso, que é a antropologia estudando realmente o homem ou os homens daquela sociedade. E outra antropologia que você pode fazer bem menos, assim, bem mais interessante até para ciências sociais, né, humanas, seria a antropologia da organização política, né, organização parental, igual você diz, né, societal, sabe, econômica, como é que ele se organiza economicamente, rituais, suas religiões, suas magias. Tem dois problemas com o que você disse. O primeiro problema é que dificilmente a antropologia se pensaria como uma antropologia preconceituosa. O que é a antropologia, talvez de todas as ciências sociais,
a antropologia seja aquela que esteja mais disposta a criticar-se a si própria, a colocar em questão seus pressupostos de uma maneira muito radical e com muita frequência. Então, é difícil. E a gente pode perceber, por exemplo, hoje, quando a gente olha para os evolucionistas e pensa eles como antropólogos, o que a gente diz? A gente diz que a antropologia que veio depois é mais interessante. Apesar da gente acreditar que a antropologia que veio depois também não se aplica hoje. Mas ela é mais interessante por quê? Porque nela a gente imagina que teve um esforço mais... que a gente chegou mais próximo do outro do que na anterior. Diga, Rodrigo. Já aproveitando o comentário da Daniele, e aí refletindo sobre o que você perguntou, é a relação do texto, né? Dessa reflexão com as notas etnográficas, né? Eu acho que, assim, por mais que a gente, por exemplo, coloque as notas etnográficas como anotações pessoais, nas notas a gente se coloca naquele lugar, né? Então, para me colocar naquele lugar, eu tenho que me estranhar, do tipo, saber que por mais que, em teoria, né, assim, numa visão mais, eu estou afastado e descrevendo o que eu estou vendo, eu participo também daquela ação, né? Então, até porque eu comecei a olhar as notas que você pediu para a gente fazer na aula passada, e eu comecei a ver algumas coisas assim, né? De uma descrição do outro, mas é a partir de mim, e também pensando numa visão que o outro tem de mim, né? Para além do que o outro vai de fato me ver ou o que eu vejo. Então, eu não sei, pelo menos eu fui nesse caminho. O que vocês acham? Eu concordo com o Rodrigo, assim, eu acho que interfere e tem relação com as notas etnográficas, porque é como que a gente está textualizando, escrevendo aquela experiência, né? Igual a gente conversou na aula sobre o Gadamer. E eu acho que a posição que você tem sobre aquilo que você está vivenciando parte muito de qual princípio que você está vivendo, então, analisando aquilo que aconteceu. De qual princípio você está partindo, de certa forma. Quais são os seus preconceitos, né? Exatamente. Então, por exemplo, a gente pode pegar uma nota, mesmo quando a nota é muito pessoal, e algumas notas são muito pessoais, porque o momento, como é um momento de muita angústia, geralmente eu tenho notas que eu estou realmente sofrido, né? E quando você olha para essas notas, você está olhando, você está olhando para você, mas textualizar é uma maneira de criar distância com você mesmo. Eu começo a refletir, bom, mas por que eu fiz isso? Por que isso aconteceu assim? Não, mas peraí, por que eu agi dessa maneira? Pô, olha só, isso aqui, putz, agora eu percebo. É fácil, era por causa disso. Olha só o que ele estava me dizendo que eu não reparei. E, professor, também fiquei pensando que a gente não descreve as coisas como são, né? A gente descreve as coisas como elas se apresentam para a gente. Então, aí eu acho que vai totalmente nesse sentido também, né? É claro. E veja, o que você tem aí é uma relação. Não é você sozinho, é você em relação ao outro. Professor, eu acho que você está sendo muito romântico e que as suas categorizações de antropologia se enquadram mais na poesia do que nas ciências. Bom, eu não tenho nenhum problema com isso. Eu acho que se eu fosse capaz de escrever poesia, eu seria muito mais feliz do que como antropólogo. Mas tem aí uma dimensão... Começou a chover, né? Tem aí uma dimensão que eu acho que eu não diria que é romântica. Por quê? Nem tudo que lida com sentimento é romântico.
O romantismo aí, como, vamos dizer, como princípio, tem a ver com, tem a ver com o romantismo alemão, né? Essa questão do todo. Então, nesse sentido, você pode, sim, dizer que é romantismo. Não tem nenhum problema nisso. Isso não significa que você tem que romantizar o outro. Pelo contrário. Então, enfim, não sei se isso a satisfez, Daniela, mas é a resposta que eu tenho para você. Aí eu tenho que ter um pouquinho mais de vivência, né? Um pouquinho mais de calma, assim, mas foi o que o meu lado racional apontou. E, assim, ó, os seres humanos, eles não são apenas o sistema político, as coisas exteriores a eles, como é que eles se organizam. É, de fato, uma intenção, um gostar de viver ou não gostar, né? Um querer agradar e tal, também essa questão da compaixão, né? Que são... Mas eu não sei se também se enquadra. Qual é o tipo de estudo que a gente quer fazer, né? Realmente, aí tá o ponto. E assim, e aí tem uma coisa aí que é uma coisa que não dá para descrever, que é a coisa que é o encontro. Por quê? Porque é a mesma coisa da claridade. O encontro que faz, que é em vários sentidos, né? O encontro, estar lá, mas também o encontro no sentido, vamos dizer assim, mais metafórico e talvez romântico, diria Daniele, de se deixar influenciar pelo outro, de se abrir para o outro. Não é possível fazer antropologia se você obstinadamente decide que tudo que você sabe está certo, que o outro não tem nada para te dizer, que o outro vai dizer já tá perfeitamente enquadrado naquilo que você tem no seu panorama mental, por exemplo. Que é o que acontece, por exemplo, quando você está fazendo um questionário. Pensa só um questionário de múltipla escolha. Qual é o princípio desse questionário? O princípio é que tem afirmativas que são verdadeiras, você pode fazer, que é binário. Vamos lá, Rodrigo. Não sei, você já tem pré-definido algumas opções e você meio que delimita mais ou menos o campo de resposta, né? É isso, o outro não tem espaço para te dizer alguma coisa diferente do que aquilo que você quer que ele te diga. E a antropologia começa quando você tem um... Não tá... agora foi. Tá ruim, né? Tinha ficado melhor na fita se fosse direito, mas a antropologia começa quando você se desloca. A palavra não foi boa. Quando você se descentra. Quando você fala assim, puxa, eu não sei o que está acontecendo. Puxa, o que foi que aconteceu? Quando você enfrenta a perplexidade do outro, que o outro te traz. Ou quando você tem uma intuição, ou quando alguma coisa te incomoda. Eu sempre gosto muito dos meus incômodos, porque os meus incômodos geralmente produzem reflexões. Mas você primeiro precisa perceber que você está incomodado, né? Nem sempre a gente consegue perceber. Você está irritado, você está... Pode ser de várias formas, né? Sensação de que alguma coisa não está bem aqui. Enfim. Então é isso. Então, o que acontece? Escrever um diário etnográfico não é bem um método de pesquisa.
Por que não? Porque não tem. Porque a utilidade disso é derivado de coisas que não estão submetidas a eles. O encontro, a sua capacidade de perceber coisas, a sua capacidade de colocar em questão, a capacidade de conversar com o outro, a sua abertura para o outro. Excuse me, Já- você acha que, assim como Rousseau, né? Você acha que a sociedade realmente tirou essa capacidade de piedade, deixou a gente de uma forma diferente, agindo de uma forma diferente, muito Olha, eu não mental? diria. Eu acho que há algo de verdade no que o Rousseau diz. Hoje nós estamos. Hoje, assim, é a minha experiência, talvez seja de vocês também. Hoje as pessoas têm muito pouco tempo uns para os outros. E nós, muitas vezes, somos mais generosos com quem está muito longe do que com quem está muito perto. Nós estamos dispostos a ouvir pessoas, sociedades completamente diferentes da nossa, que têm uma perspectiva de mundo que dificilmente se enquadra na nossa perspectiva de mundo. Mas temos muito pouca abertura para ouvir o vizinho. A experiência de vocês é assim também? Eu tenho um amigo que ele é muito inteligente, né? E a família dele, assim, tipo, meio que... Não, assim, sabe? Eles dão amor e carinho, mas a questão é que ele se coloca, assim, numa situação muito de frágil, de vítima e tal. O que acontece é que ele se abre muito... Não sei se ele se abre muito, né? Mas seria intuito. Ele fica, assim, em chats de esquizofrenia, autismo, ele fica buscando qualquer doença dele, entendeu? Depressão, juro. Ele não foi diagnosticado, né, com coisa, mas é, assim, é até medicado. Mas tudo bem. A questão é que ele tem uma vida paralela, entendeu? Dessas coisas de tal, ele sente mais afinidade com a menina lá da Dinamarca, que os caras ficam dando em cima dela lá no chat, do que com a mãe, né? Que tá lá para ajudar e tal. Eu não sei, parece que você pode escolher seu nicho da sociedade, né? Isso dá uma ilusão aos adolescentes. Aí você tem. É claro que tem complicações nisso, né? Eu não estava pensando no caso da mãe, porque a mãe aí tem um tipo de relação que tem algumas complicações, né? Você está se colocando frente a ela e muitas vezes para criar uma identidade diferente, enfim. Eu estou pensando em pessoas assim que pensam diferente da gente. O vizinho que é bolsonarista, a vizinha de baixo que é super religiosa e vai à Assembleia de Deus, o pai do outro menino do parquinho que reclama que no Brasil, que acha que a história é uma bobagem, que no Brasil não tem preconceito. É claro que tem um outro problema aí, que você está numa mesma sociedade, então você tem uma ação política, né? E essas coisas elas são complicadas, mas assim, de um modo geral, eu diria que a gente tem muito pouco tempo para o outro. Eu acho que dentro da perspectiva do Blazer, né? Eu acredito, eu sigo um pouco Lá disso também. Eu acho que, do tipo, nível, né, que a gente vai sim, fazer como constituinte do... tipo, você pega essa sociedade, né? Que aí tudo bem. Eu também acho que o Rousseau, eu vou no caminho dele. E aí eu acho, por exemplo, se você pega essa ideia do Rousseau e soma com a perspectiva do Simmel, assim, para mim é isso. É do tipo, a gente tem luz demais, a gente se agrupou e tá numa densidade assim muito grande de pessoas e não só isso, como a questão do tempo, né? O modo de produção como a gente vive, a gente se distancia absurdamente, a gente não consegue criar vínculos mesmo e quando consegue, tipo, tem várias travas nisso, então eu concordaria assim com, no caso, com os dois, né? Ah, vamos... Peraí. Vamos então encerrar por hoje.